Olá, estamos aqui no último bloco do bate-papo com o Renato Vieira, aí, um bate-papo muito gostoso. Quem viu os outros dois blocos que nós falamos sobre a parte econômica, o marketing, deve estar se deliciando aí com essa teoria e os termos práticos, né, para conseguir aí sobreviver nesse ambiente de baixa demanda. Então, relembrando o currículo aí do Renato Vieira, ele é doutor em comunicação social, especialista em marketing, é professor universitário e também é consultor empresarial, e vai começar explicando um pouquinho qual será esse bloco. Bom, nós vamos tratar principalmente daquilo que poderiam significar dicas para os mais diferentes ramos de negócio, tomando sempre por base a questão da baixa demanda e a sobrevivência dos negócios em situações como essa que nós estamos vivendo. Maravilha. Então, a primeira que eu falo vou até mudar um pouco. Acho que a primeira de todas que eu pensei agora é a pessoa ter um equilíbrio emocional. Então, você que é empresário, você que está aí na empresa, está com medo de perder o emprego, está gerenciando o seu negócio, a primeira, você tem que ter um equilíbrio emocional de pensar o primeiro ponto, que não é pessoal, não é uma questão de gerenciamento seu esse momento de crise, que foi até o que o Renato tratou no bloco anterior, que é um fator externo. Então, é um fator externo que está afetando todas as empresas. Então, quando você for olhar para a sua empresa, para reduzir os seus custos, fazer o gerenciamento aí, lembre-se, não é pessoal. Então, vai ter que deixar um pouco essa emoção de lado e tratar isso com um ponto de vista bem racional, para você ter um equilíbrio emocional. Porque quando problemas todos os negócios têm, problemas todo mundo tem, como você vai estar no seu equilíbrio emocional para tratar esse problema e trazer soluções, é o grande diferencial, eu acho que nesse momento. Então, é você não se desesperar, não se abalar, todo mundo está num barco difícil, então é você, respira, quem faz meditação aí vai para meditação, cada um vê onde você consegue se equilibrar para ficar com a cabeça boa e ver aí as soluções. Então, linkando essa primeira dica, que foi aquilo que eu coloquei na minha pauta, é o quê? Tem que estabelecer uma equipe. Essa equipe pode ser o quê? Você com você mesmo, se o seu negócio for só você. Mas que você tenha essa racionalidade para que você consiga, então, pensar e ver o quê? Tomadas de decisões emergenciais. Acho que o Renato até comentou isso ontem comigo, que agora a empresa não está revendo mais o planejamento a cada 3 meses. Todos os dias algo acontece e você tem que ver o que você fará diante disso. Um tempo atrás, acho que a grande decisão em São Paulo era assim, amanhã vai ter a reabertura. Não, agora para mais 15 dias. Então, toda a questão da tomada de decisão da empresa, o que você vai fazer, como você vai fazer, todo dia você tem que olhar, então, os seus resultados. Hoje você vendeu quanto? Vendeu por qual canal de venda? De onde, como veio o seu cliente? Ele viu você na internet? Foi uma indicação? Então, todos os dias você o quê? Olhar o que você tem de informação, olhar o que foi positivo e trabalhar em cima do positivo. O que foi negativo, você também tomar aí, ver um cenário para tentar minimizar. Então, essa é a primeira dica que eu trago aí. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala de empresa, dá a impressão que é uma coisa abstrata, né? Se a empresa tiver, vamos dizer assim, mais a organização do dedo do dono ou de um pequeno grupo de pessoas, essa questão emocional é muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer recentemente um podcast onde eu falava sobre a questão da fé e da autoconfiança, que são conceitos diferentes, mas que se juntam, vamos dizer, no mesmo sentido. Porque se você não tiver uma boa dose de equilíbrio, você termina tomando decisões não muito satisfatórias. Tá? Então, eu diria que pé quente, cabeça fria, e fé em Deus e pé na tábua, ainda são provérbios bastante válidos para esse momento que a gente está vivendo. Muito bem. O segundo ponto que eu trago aqui é que nesse momento, se você tem aí alguns funcionários que é muito ligado à operação e a operação reduziu, é o momento ideal para você tratar outros projetos. Então, projetos que estavam parados, projetos aí que são grandes oportunidades, que não tinha esse tempo para planejar, para tocar esses projetos novos, pode ser esse momento.
Então, você tem empresas que antes não trabalhavam o projeto de um novo, desenvolvimento de um novo produto, que é uma grande oportunidade para o futuro, mas não estavam trabalhando porque estavam muito atoladas na operação. Então, tem que ser observado que isso pode ser também um grande momento para desenvolver novos produtos, novos canais de venda, igual eu aqui, pessoalmente. Eu tenho a minha empresa aqui de luminárias. Nós estamos desenvolvendo agora, ampliando o nosso outro canal de vendas, que é o quê? Internet. E já começou a ter um retorno muito bacana, que nós ampliamos a entrega. Isso demanda muito trabalho, você entregar luminárias, às vezes, de vidro para o Belém, no Pará, para outros estados do Brasil, da região norte e nordeste, que nós não atendíamos. E agora estamos atendendo. Então, assim, é um projeto que, nesse momento, vimos uma oportunidade de tocar, que demanda muito trabalho, não é fácil, mas dá para fazer, e estamos fazendo. Eu diria que, do ponto de vista de tanto do comportamento do consumidor, quanto em relação aos critérios que o consumidor utiliza para a tomada de decisões, não é? É importante isso que você está colocando, porque você tem que cuidar de todo o processo. E esse é o ponto que precisa, vale como dica, né, que o processo da venda, eu diria, que ele é o mais simples de todo. Tá? É o mais simples. Agora, depois haverá o quê? A entrega, o pós-venda e a aferição da satisfação. E se não houver, vamos dizer, esse azeitamento desse processo como um todo, se alguma coisa começar a dar errado, como uma entrega não satisfatória, ou um produto trocado, ou um produto que não corresponde àquilo que foi vendido, isso cria naturalmente uma barreira, não é? E outra coisa, a internet ela tem um potencial fabuloso, mas também tem um lado crítico, porque à medida que você está recebendo um comentário insatisfatório, aquilo se propaga para outros clientes que, desconfiados, também tomam uma atitude de compra. Então, o processo, como um todo, desde a venda até a entrega e o pós-venda, tem que ser muito bem cuidado. Eu diria que hoje, do ponto de vista de marketing, isso tem um peso imenso. Não basta ter apenas um bom produto. É preciso cuidar e muito do processo de entrega e satisfação. E ainda nesse momento, né, de entregas, aí, assim, atrasou um dia, você já vê 1000 reclamações, né? Reclame aqui, reclame acolá. Então, é muito importante isso mesmo, que é como você disse, a internet, ao mesmo tempo que ela está aí ampliando os canais, você pode perder muitos clientes, às vezes por um comentário, um cliente insatisfeito pode aí gerar um aspecto muito negativo no seu negócio, né? Então, é muito importante se ter muito cuidado e cautela com todos os processos, né? Eu mesmo um dia pedi um lanche que chegou frio aqui em casa. Eu não compro mais esse local, né? Aí você começa a ver só esses detalhes. Sim. São esses detalhes. E nesse caso do lanche frio, quando eu falo de processo, o processo vai desde a elaboração do processo industrial, né, para fabricar, né, para oferecer aquele lanche, a embalagem e o tempo de entrega. Então, você imagina, é uma somatória de processos que vão levar a uma satisfação ou não em relação àquilo que você está vendendo. É engraçado, né, Renato, que quando às vezes você conversa com alguma pessoa, um aluno, inicialmente você fala assim, o que faz o cliente comprar um produto? Normalmente, para eles é muito simples, é preço e qualidade. Mas eu falo, não é só preço e qualidade, vamos lá. E assim, nesse bate-papo que nós tivemos, fica bem claro que tem muitos aspectos além disso, né? E isso que aqui está, assim, bem pincelado, mas, assim, se você vai estudar a fundo mesmo, porque cada pessoa decide comprar um produto, é um universo cada mente, né? Cada cabeça. E aí, eu normalmente destaco para os meus alunos que, quando se fala em conceito de marketing, normalmente o que vem à cabeça, primeiro é a ideia de propaganda. Isso. Fala-se marketing como se estivesse falando de propaganda. E propaganda é uma das partes dentro do processo de marketing. Mas o que eu destaco é que marketing é processo. Não adianta, você tem várias janelinhas que você vai ter que preencher, vários pontos que você vai ter que atentar, várias coisas que você tem que cuidar, porque envolve uma promessa, uma entrega que poderá proporcionar
ou não a satisfação que aquele cliente tem na cabeça, e não aquele que eu, fornecedor, tenho. A expectativa da satisfação. É uma mudança muito grande, ou seja, quem está, na verdade, hoje, com as cartas na mão, é principalmente o consumidor. A questão é a adaptação dos produtos à situação atual, né? Esse é um ponto importante, por quê? Vai depender muito quando a gente fala da realidade do consumidor, você acabou de dar um exemplo sobre o seu lanche frio, né? Aquilo que era fornecido presencialmente tem um tempo de produção e um tempo de entrega bem diferente daquele à distância. E essa distância tem que ser muito bem calculada. Imagina se eu tenho uma pizzaria que está localizada num determinado ponto, normalmente são comércios de bairro, e no caso de São Paulo, nós estamos falando, pelo que dizem, né, a segunda cidade em número de pizzarias no mundo, né, só ultrapassada por Nova York. Agora, como é o comércio de bairro, você tem que delimitar qual é o seu perímetro de atuação. Porque você tem um tempo de entrega que é já prometido no momento da compra. E esse tempo de entrega não pode comprometer a qualidade final do produto. E, para isso, você tem que calcular muito bem aquilo que você vai oferecer, como o tempo de deslocamento daquela pessoa, não é? Para colocar um nível de satisfação muito maior. Então, vamos dizer, quando eu destaco que marketing ele é processo, mas, acima de tudo, ele tem que ser adaptado à realidade, as pessoas querem comida minimamente aquecida para que ela não tenha um retrabalho, que abra a embalagem e vá consumindo. Não é? Então, a mesma embalagem tem que ser adaptada para os mais variados. Imagina, por exemplo, comida oriental, que normalmente são embalagens um pouquinho mais altas para proporcionar o quê? Aquele enchimento, né, já que são várias camadas, e também alguma certa reserva de calor. Agora, se é para aquecer no micro-ondas, aí é congelado. Não é? Ou tão frio que exija um retrabalho. Então, tudo isso tem que ser pensado e repensado para poder atender de forma satisfatória. Tem outra aqui que eu trouxe, faça seu planejamento com base em diferentes cenários. Isso de cenário, eu fiz até um curso recentemente de cenários, que eu acho muito legal, uma área que eu gosto muito. Que eu, assim, nesse momento, acho que é o principal. Por quê? Você tem que traçar um cenário positivo, um cenário mantendo talvez o que está acontecendo agora, e um cenário negativo. Acho que nesse momento, os 2, 3 cenários negativos, talvez. Então, como assim? Olha para o seu negócio e pensa, vários exemplos que você deu anteriormente. Eu tenho um comércio que depende muito de rua. Então, as pessoas vêm aqui nesse meu comércio por conta que elas trabalham aqui na região. Quais cenários a gente pode traçar para esse meu comércio? Que depois que terminar mesmo, de fato, esse isolamento, fizeram vacina para o Covid, algumas empresas podem optar por continuar com o home office, por continuar com o revezamento de funcionários, até porque é uma redução de custo ali do aluguel, do ambiente, o que for. Então, se as empresas pensam ali, vamos colocar uma região Alphaville, Faria Lima, toma uma aguinha. Alphaville. Pode acontecer metade do prédio ali, de repente a empresa decidiu que vai fazer uma parte home office, alguns funcionários. Então, os restaurantes dessa região, o que vai acontecer? Pode aí ter uma queda então expressiva, chutando o número de 50%, então, do seu público-alvo, olhando desse consumidor. Então, isso é um cenário. Então, olha, no cenário que vai reduzir já é 50% de forma quase que permanente para o próximo ano, para os próximos meses. Outro, que a empresa pode adotar home office 100% da empresa. É um cenário também que você tem que observar. Outro, a empresa pode voltar com seus funcionários, mas como esse funcionário teve aí uma redução de renda ou salário, alguma coisa aconteceu, se endividou nesse momento, que ele pode o quê? Tentar levar, pode levar marmita, alguma outra coisa, procurar uma solução mais barata. Então, isso daí também vai afetar
Aí as suas vendas, a sua demanda. Continuando esses cenários negativos. Outro, que pode voltar a ser tudo como era antes. Então, você voltar ao patamar de faturamento, de receita, de número de clientes, como era antes de tudo isso acontecer. É um cenário. Eu não acho que esse seja um cenário futuro, tá? Mas pode ser um cenário que você pode traçar o que você para mediante esse. E outro que pode até aumentar aí o seu faturamento, porque você conseguiu outros canais de venda, novos clientes por outros meios, e você vai ter um aumento aí de clientes de receita e faturamento. Então, foram exemplos bem rápidos e básicos do que são cenários. Então, cenário negativo, suas vendas irão cair. Cenário aí estável, voltar a ser o que era antes, que para mim é quase que um positivo. E uma grande oportunidade positiva é você conseguir, nesse momento, aumentar, então, seu faturamento e número de clientes. Então, dado esses 3 cenários, você tem que, o que fazer agora, aproveitando esse momento? Você tem que fazer isso, você já tem que traçar estratégias para esse cenário. Então, no cenário de queda, você ainda vai ter que reduzir ainda mais os seus custos. Você vai ter que se adequar a esse número de clientes e seu faturamento. Se o faturamento vai cair de uma forma aí permanente, vai se manter em alguns meses, você vai ter que adequar a sua empresa a isso. Se vai voltar a ser o que era antes, mesma coisa, você vai ter que se adequar. Então, se vai ampliar, vai ter que se adequar. Então, o que é importante nesse momento? Você olhar e traçar cenários diferentes, porque quando as coisas começarem a acontecer, você não vai ser pego desprevenido, calça curta. Você já vai ter ali mais ou menos uma ideia do que você tem que fazer para dar uma resposta rápida ao que está acontecendo, que está se concretizando. Agora, então, isso é muito importante. Todos esses fatores que você acabou de colocar, né, que são hipóteses, são cenários, nós temos, na verdade, uma boa dose de incerteza, né, diante desse quadro, né, que poderá derivar para diferentes caminhos. Agora, o que normalmente, do ponto de vista mercadológico, né, o que se recomenda, é um pouco de cautela, principalmente, qual seria uma hipótese, né, vamos dizer, de uma empresa que estava indo muito bem e, de repente, os negócios caíram, né, o volume de negócio caiu, o cliente, vamos dizer, desapareceu, o faturamento, etc. Agora, há uma tentativa muito grande, e alguns empresários às vezes fazem isso, é mudar de ramo. Tá? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que, se aqui você está bem posicionado naquilo que você conhece e que desenvolve bem, talvez você tenha que fazê-lo de uma forma diferente, usando exatamente um pouco de ousadia. Ousadia que eu digo não é esticar demais a perna, o elástico, é sair vamos dizer, do lugar comum e tentar incorporar coisas novas até a título de teste, mas sem perder o cerne do negócio. Porque isso exige cautela. E a cautela, como dentro da dinâmica, não quer dizer imobilismo. Às vezes há uma certa confusão, né, por conta de, vamos dizer, você não tem coragem, você não arrisca, então a cautela exige o quê? Você põe um pé, depois põe outro, depois vai adiante, e ao mesmo tempo pode recuar caso seja necessário. O que dentro dessa concepção dos cenários, né, ela se adapta muito bem entre avanços e recuos, para que eu possa sobreviver e, de repente, entrar numa outra onda, né? Numa outra fase, onde exista maior estabilidade. Temos que lembrar que o próprio sistema capitalista, ele envolve oscilações ao longo do tempo. Então, as coisas não são exatamente as mesmas, tá? E você está sujeito agora há pouco, eu comentava sobre os fatores externos, entre eles a questão da política, tá? Eu sempre falo, nós temos um duplo efeito, particularmente no Brasil, onde você olha o lado sanitário, mas temos que estar de olho no lado político e as decisões, ou talvez a falta delas, não é? No quadro que se avizinha. Esse é algo muito interessante, que vai variar um pouquinho de região para região, não é? É lógico. Mas o que eu sempre comento é juntar realmente uma visão realista,
das coisas, mas utilizar da cautela, que não significa imobilismo. Maravilha. Acho que da minha parte era isso, Renato. Eu só falaria, assim, só para complementar, agora no finalzinho, né, essa questão das ferramentas de marketing, né, e principalmente ferramentas tecnológicas. Tem muita coisa que hoje está muito mais barato do que no passado, mas ferramenta não é marketing. Ferramenta você utiliza, tá? Como existem vários formatos, né, que podem ser adotados, mas você tem que ter principalmente a noção de como é que anda o seu negócio, conhecer bem o seu público, tá? Seja aquele que já compra ou aquele que, vamos dizer, tem alto potencial de compra, para que você, a partir de informações, possa tomar uma decisão mais analítica do que emocional. Tá? Não dá para embarcar apenas, olha, tá na mão, vamos, que a coisa vai dar certo, está todo mundo indo para a internet. Será que eu tenho condições de desenvolver algo dessa natureza, esse tipo de caminho? Eu domino tão bem as ferramentas? Essas ferramentas precisam ser alimentadas por informações. Elas são direcionadas mediante informação. Para isso, é claro, você tem consultorias, tem muita gente aí no mercado oferecendo um pacote de serviço que envolvam exatamente isso. O profundo conhecimento do seu negócio, dos seus clientes, do mercado potencial, de algumas variáveis que estão aí, mas, acima de tudo, quais são os mecanismos ou as ferramentas mais adequadas que eu posso aplicar dentro do meu formato de negócio para trazer os resultados que eu espero. Tá? Então, não dá. Eu sempre recomendo um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de reflexão antes de tomar qualquer decisão afoita ou ir por ir apenas porque acha que está na moda. Isso que você falou é muito bacana, que é algo que eu ando conversando muito, que tá difícil, tem empresa que de fato, aí, tem empresários que estão vendendo seus imobilizados para manter a operação, manter o salário de algum funcionário, pagar ali a despesa da empresa para passar esse momento, né, e continuar aí com o negócio. Você vê casos na TV de empresas que tinham 20, 30 anos, que estão falando que vão fechar as portas, porque não tinham caixa, não estavam preparados para esse momento de parar mesmo a operação, e não conseguiam se manter. Mas uma coisa que é muito clara, que você falou, tem gente que, de fato, quando olha isso, fala, vou fechar. Fecha, encerra a atividade e vai para outra, espera o momento passar. Mas, assim, você começar um negócio do início é muito mais complicado, porque, às vezes, é como você falou, você não conhece muito bem o setor, você não tem aquele feeling para o setor, até você conhecer o perfil do seu cliente, conhecer aquele cliente, conhecer o segmento, fornecedores. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Não é tão simples. Fora a burocracia normal que tem no Brasil, para você abrir um CNPJ, que não seja MEI, até que é rápido, pela internet, rapidinho você abre. Mas para você abrir um CNPJ, para você ter uma contabilidade que vai ali fazer frente ao que você precisa, conhecer os números, a margem de lucro captada para o negócio, né, o preço captado no mercado, seus concorrentes diretos e indiretos. Então, assim, não é tão simples o negócio. E quando você já está naquele negócio, é tão mais fácil você sobreviver a ele, você manter ele. Por mais assim, tá difícil, mas é muito mais fácil você depois continuar e conseguir ali um respiro e crescer. Mas se você para agora e encerra, para você recomeçar depois é muito mais difícil. Porque aí você vai ter que ter capital para isso, você vai perder um tempo aí até sua marca ser reconhecida. Então, você vai, assim, voltar muitos degraus. Você pode estar parado agora, voltar 1, 2, 3. Mas para você voltar a subir depois é mais fácil do que você iniciar lá embaixo, né? Então, é bem interessante isso que você falou. Porque é muito mais fácil, com o seu conhecimento adquirido, né, fazer adaptações
algumas mudanças, ou colocar algum tipo de um ingrediente novo naquilo que você faz, mas, acima de tudo, você vai com maior segurança, porque, mal ou bem, mesmo que você não tenha assim, uma experiência muito longa, mas alguma experiência você tem. Tá? E recomeçar ou começar tudo de novo é um processo muito doloroso, sobretudo em períodos de crise. Exatamente. Muito obrigada, Renato, por ter aceito o meu convite. Sim. Muito obrigada por esse bate-papo que nós tivemos aqui. Foi muito bom. Já deixo aqui aberto o convite para o próximo aí. Com certeza. Eu gostei. Que bom, eu também gostei muito e acho que tem muitos temas que nós podemos trabalhar ainda. E aqui está de portas abertas.